Capítulo 9. O grande desfiladeiro Injúria. Depois disso, por algum tempo, ao andar através de campos, pomares e colinas da região em que haviam entrado, Grande Medrosa conservou um cântico em seu coração. Por causa da esperança que saltava em seu coração de que assim que alcançasse os lugares altos dispensaria suas companheiras, ela quase não percebia a presença de tristeza e sofrimento. Embora caminhassem na direção sul, serpeando entre colinas e vales silenciosos, ela guardava no íntimo a promessa do pastor, de que muito breve a guiaria de volta às montanhas ao leste e ao lugar que seu coração tanto desejava. Depois de algum tempo, o caminho começou a subir em direção aos montes e um dia alcançaram, de repente, o topo da montanha mais alta. Ao nascer do sol, viram-se num grande planalto. Olharam ao leste na direção do dourado nascente e Grande Medrosa gritou de alegria e gratidão. Lá, não muito distante, ao lado mais afastado do planalto, estavam as verdadeiras montanhas dos lugares altos, coroadas com torres e pináculos, de onde se via o mais lindo vermelho-rosa dourado da aurora. Nunca antes pensara em ver coisa tão bela. Enquanto o sol subia e o cintilar das cores morria no firmamento, ela viu os picos mais altos cobertos de uma neve tão branca e brilhante que seus olhos se ofuscaram com a glória deles. Ela, na verdade, estava olhando para os lugares altos. Melhor do que tudo, o caminho que seguiam tomou o rumo leste, o rumo das próprias montanhas. Grande Medrosa ajoelhou-se no alto da montanha, curvou a cabeça e a adorou por alguns momentos. Parecia-lhe naquele instante que toda dor, adiamentos, tristezas e problemas da longa jornada já percorrida, nada eram em comparação com a glória a brilhar diante dela. Era como se até suas companheiras sorrissem, participando dessa alegria. Depois dos momentos de adoração e louvor, as três juntas iniciaram a travessia do Planalto. Era admirável a rapidez com que andavam, pois o caminho era plano e relativamente suave. Sem perceberem, encontraram-se de repente perto das montanhas, rodeadas de muralhas de pedras, no meio de aclives e penedos. Ao se aproximarem, Grande Medrosa não conseguiu evitar o choque ao perceber o quão escarpado se tornava o caminho dali em diante. Quanto mais se aproximavam das montanhas, mais as muralhas pareciam impenetráveis, mas ela disse consigo mesma que, naturalmente, ao se aproximarem mais do ponto crucial, encontrariam alguma garganta ou vale que lhes permitiriam passagem. Por outro lado, ela não se importaria se o caminho se tornasse escabroso e difícil, contanto que se dirigisse aos lugares altos. Mas o caminho morreu de repente ao pé de um intransponível desfiladeiro. Grande Medrosa parou estática. Quanto mais olhava, mais horrorizada ficava. Então começou a tremer toda, pois a cadeia de montanhas pela frente estava rodeada, à esquerda e à direita, de inquebráveis muralhas rochosas, tão altas que ao erguer a cabeça e tentar ver o topo sentia vertigem. As pedras bloqueavam completamente a passagem. Não havia sinal de trilha em nenhuma direção e nenhum meio de transpor a terrível muralha. Elas deviam recuar. Justamente quando essa sugestão lhe ocorreu, Sofrimento tomou-lhe a mão e apontou para as muralhas. Um cervo e uma corça apareceram entre as pedras e começaram a subir o desfiladeiro. Enquanto as três observavam, Grande Medrosa tomou-se de susto e quase desfaleceu à vista do cervo que ia à frente, seguindo pela beiradinha estreita e escarpada por entre os rochedos. Em alguns lugares, eles seguiam bem à beira do precipício, em outros, por caminhos cheios de obstáculos. Em certos lugares, a trilha terminava abruptamente. Grande Medrosa percebeu que o cervo saltava os obstáculos e ia em frente, sempre seguido de perto pela corça, que colocava os pés exatamente nos rastros do cervo e saltava atrás dele, lépida e segura, sem revelar nenhum medo. Assim, os dois saltavam e corriam com perfeita segurança e graça pelo desfiladeiro. Afinal, desapareceram de vista lá no alto. Grande Medrosa cobriu o rosto com as mãos e sentou-se numa rocha, sentindo no coração horror nunca antes sentido. De repente, percebeu suas duas companheiras tomando-lhe a mão e dizendo: Não tenha medo, Grande Medrosa.
Não estamos na realidade num caminho sem saída, e afinal não temos de voltar para trás. O Cervo e a Corsa mostraram-nos isso plenamente. Devemos estar preparadas para seguir este caminho e fazer a escalada. Oh, não, não, disse Grande Medrosa, quase aos gritos. Esse caminho é totalmente impossível. Os viadinhos podem fazê-lo, mas é impossível a uma criatura humana. Eu nunca poderia chegar lá. Eu cairia e seria feita em pedaços nessas horríveis rochas. E desmanchou-se numa crise histérica de soluços. Lá estava, Grande Medrosa, serva do pastor, assentada ao pé do desfiladeiro, torcendo as mãos, tomada de pânico, soluçando incontrolavelmente. Eu não posso, nunca chegaria aos lugares altos. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto ela se encolhia no chão, completamente exausta, ouviu uns sons de pedra rolando e uma voz bem ao lado dela. Ahá, minha prima querida, encontramo-nos de novo afinal. Como se sente agora, grande medrosa, nesta agradável e alegre situação? Ela abriu os olhos e, ao fixá-los na odienta figura de covardia, sentiu-se aterrorizada. Pensei que de algum modo, começou ele, com um ar da mais horrível maldade. Sim, eu realmente pensei que nos encontraríamos de novo. Você acreditou, pobre tolinha, que se livraria de mim? Não, 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 grande medrosa, você faz parte da família Temores e não pode fugir dessa verdade. E ainda, pequena idiota, você me pertence. Vim levá-la de volta sã e salva, seguro de que não me escapará jamais. Eu não quero ir com você, gritou Grande Medrosa, chocada com essa terrível aparição, mas sem perder o domínio próprio. Eu absolutamente me recuso a ir com você, cochichou Covardia. Bem, pode fazer sua escolha. Olhe para o desfiladeiro diante de você, minha querida prima. Acha que sentirá a felicidade lá dos altos? Olhe só para onde estou apontando, Grande Medrosa. Veja lá naquele canto, no ladinho estreito entre as rochas. Há ali um abismo e você terá de saltá-lo. Você vai conseguir? E aquela fenda enorme lá mais adiante, Grande Medrosa? Olhe, você ficará pendurada no espaço tentando subir do outro lado. Como andar aos escorregões entre aqueles amontoados de rochas e aquelas lá cheias de pontas como facas, prontas para recebê-la e cortá-la em pedaços, enquanto suas forças se vão. Isso não a anima, não é verdade, Grande Medrosa? Pense bem, imagine o quadro. Essa é apenas uma das muitas fendas do trajeto. Quanto mais subir, querida tolinha, mais será a queda. Bem, faça a sua escolha. Ou você tenta subir para onde sabe que nunca chegará e terminará seus dias no fundo do precipício, ou volta e mora comigo como minha escrava para sempre. As rochas e o penhasco pareciam ecoar de novo seu regozijo maldoso. Grande medrosa, disseram as duas companheiras, segurando-a e sacudindo-a pelos ombros de modo gentil, mas firme. Você sabe onde está o socorro. Chame por ele. Grande Medrosa aconchegou-se a elas e soluçou de novo. Estou com medo de chamar, balbuciou. Estou com medo de que ele me mande seguir aquele caminho horrível, horrível. Eu não posso, é impossível. Não posso enfrentar isso. O que farei? Oh, me diga, o que farei? Tristeza curvou-se sobre ela e disse rápida e gentilmente: Você tem de chamar por ele, Grande Medrosa. Chame-o de uma vez. Se eu chamá-lo, continuou Grande Medrosa, encolhendo-se ainda mais e tremendo até os dentes, ele me mandará erigir outro altar. Eu não posso, desta vez eu não posso. Covardia soltou uma gargalhada de triunfo e deu uns passos na direção dela. As duas companheiras interpuseram-se entre ele e sua vítima. Então Sofrimento olhou interrogativamente para a Tristeza, que a entendeu e concordou. Sofrimento tirou do seu cinto pequena e pontiaguda faca e com ela cutucou a encolhida Grande Medrosa. Essa, sentindo-se desamparada dos três, soltou um grito angustiante e aflito e imediatamente fez o que já devia ter feito ao chegar no desfiladeiro. Apesar de envergonhada, pois suas forças haviam chegado ao fim, ela gritou:
Ó Senhor, sinto-me oprimida, ajuda-me. O medo apoderou-se de mim e tenho vergonha até de levantar os olhos. Oh, por que grande medrosa? Era a própria voz do pastor, bem ao lado dela. Que é que há? Tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Sua voz soou tão confiante e poderosa, e mais do que tudo, sem nenhum sinal de censura, que grande medrosa sentiu-se como forte e alegre, novamente, penetrando em seu coração o ânimo. Uma fonte de coragem brotou na presença do pastor. Ela se sentou, olhou e viu sorrir um grande sorriso em sua frente. A vergonha dos olhos dela não encontrou eco nos olhos do pastor. De repente ela ouviu no coração as palavras que outras almas tímidas haviam proferido. Meu Senhor é de tão terna compaixão por aqueles que sentem medo. Ao erguer o olhar, a gratidão inundou-lhe o ser e a mão gelada do medo, que havia agarrado, quebrou-se, derreteu-se e a alegria floresceu. Uma pequena canção passou-lhe pela mente como suave corrente de água. Meu amado é o maioral, vale mais que 10.000 homens, é gentil, belo e carinhoso, sua força é sem igual. Grande medrosa? Perguntou novamente o pastor. Diga-me o que aconteceu. Por que está assim assustada? É este o caminho que escolheste para mim? É por aí mesmo que devo seguir? Perguntou baixinho. Parece tenebroso. Pastor, é impossível. Eu quase desfaleço ao olhar para ele. As cabras monteses e as corças podem percorrê-lo, pois não são aleijadas nem covardes como eu. Mas que foi que lhe prometi no Vale da Humilhação? Perguntou o pastor sorrindo. Grande Medrosa parecia um tanto sobressaltada. O sangue lhe subiu às faces e fugiu-lhe de novo, deixando-as tão brancas quanto antes. Tu disseste, começou ela e parou. Depois recomeçou. Ó, pastor, tu disseste que me farias os pés como os da corça e me levaria aos lugares altos. Pois bem, respondeu ele carinhoso. O único modo de desenvolver pés de corça é caminhar pelos caminhos por onde as corças andam, como aquele ali. Grande Medrosa estremeceu e olhou para ele meio envergonhada. Eu não acho que eu queira pés de corça. Se for para seguir caminhos como esse, disse vagarosa e dolorosamente. O pastor era uma pessoa muito cheia de surpresas. Em vez de olhá-la com desapontamento ou desaprovação, ele sorriu. Oh, você quer sim, disse risonho. Eu a conheço melhor do que você mesma, Grande Medrosa. Você deseja isso de todo o coração, e eu lhe prometo os pés de corça. Na verdade, foi com esse propósito que eu trouxe para este lado, atrás do deserto, onde as montanhas são particularmente escarpadas e não há caminhos a não ser trilhos das cabras monteses. Tudo isso a fim de cumprir minha promessa, que lhe disse que eu mesmo no que lhe disse eu no nosso último encontro. Tu disseste: Agora você verá o que eu farei, respondeu, e acrescentou, olhando com ares de censura. Mas eu nunca sonhei que fizesse algo como isso. Trazer-me a um desfiladeiro intransponível por onde ninguém pode andar a não ser servos, gazelas, cabras, quando eu, diante desses animais, não passo de uma grande covarde? Isso é, enquanto procurava as palavras adequadas, começou a rir. Por quê? Isso é absurdo, é uma loucura. Que virá depois disso? O pastor riu também e disse: Gosto de fazer as coisas assim. Ora, não conheço nada mais emocionante e deleitável do que tornar a fraqueza em força, o medo em fé, a imperfeição em perfeição. Se há alguma coisa que mais me agradaria fazer neste momento, seria tornar uma covarde em uma cabra montês. Esse é o meu trabalho especial, acrescentou com uma luz jubilosa no rosto. Transformar coisas, tornar, por exemplo, grande e medrosa e transformá-la em. Ele interrompeu e começou a sorrir. Bem, veremos mais tarde no que irei transformá-la. A cena era realmente extraordinária. No lugar onde pouco antes tudo retratava medo e desalento, viam-se agora o pastor e Grande Medrosa assentados nas rochas ao pé do intransponível desfiladeiro, rindo juntos, como se estivessem ouvindo a maior piada do mundo. Venha agora, minha pequena medrosa, disse o pastor. Você acredita que eu possa transformá-la numa cabra montês e fazê-la subir pelo desfiladeiro? Sim. Você me deixará fazer isso?
Sim, se quiseres realizar aventura tão louca, por certo poderás. Crês que eu a deixarei ser humilhada no caminho para os lugares altos? Grande Medrosa olhou e disse algo que nunca antes havia pensado dizer. Não acho que me importa o que podes ou não fazer. Somente coloque em mim a tua vontade e o teu caminho, pastor. Nada mais importa. Enquanto ela falava, algo belo aconteceu. Um duplo arco-íris formou-se sobre o desfiladeiro, fazendo um círculo completo, de tal modo que o zigue-zaguear do caminho por onde o servo passou se iluminou com as luzes multicores. Grande Medrosa presenciou maravilhada o belo espetáculo. Mas algo ainda mais maravilhoso aconteceu. Ela viu tristeza e sofrimento afastarem-se um pouco enquanto o pastor lhe falava. Elas postaram-se de pé, uma em cada lado do caminho, então as pontas do arco-íris que tocavam a terra tocaram uma em sofrimento e outra em tristeza. Na glória cintilante das cores do arco-íris, as duas figuras veladas transfiguraram-se em tal beleza que Grande Medrosa só conseguia vê-las sem se ofuscar por curto momento. Nesse instante, ela fez o que ainda pouco antes lhe parecia inteiramente impossível. Ajoelhou-se e erigiu um altar onde depositou sua vontade, seu medo e seu tremor. Quando o fogo apagou, ela encontrou entre as cinzas uma grande e rústica pedra, maior do que todas as outras, cheias de pontas, escura e de aparência comum. Colocou também essa pedra na mochila, levantou-se e esperou que o pastor lhe determinasse o que fazer. No seu coração, ela esperava que ele a acompanhasse nessa trajetória, assim como a havia acompanhado no deserto. Mas isso ele não faria. Ele disse: Agora você afinal chegou próximo aos lugares altos. Um novo estágio da jornada começa aqui. Há novas lições a aprender. Devo dizer-lhe que este desfiladeiro encontra-se no pé do Monte Injúria. Toda a cadeia de montanhas se estende além e pode ser vista de qualquer lugar. Ela é escarpada e em muitos trechos pior do que este desfiladeiro. Há ainda mais desfiladeiros terríveis nas encostas do Monte Injúria, do Monte Ódio, do Monte Perseguição e de outros mais. Entretanto, de qualquer modo, não é possível encontrar o caminho que leve aos lugares altos, ao reino do amor, sem precisar, afinal, atravessar qualquer precipício. Na jornada até aqui, você tem aprendido a lição de aceitação com alegria, que é a primeira letra do alfabeto do amor. Agora, você precisa aprender a segunda letra do alfabeto. Você chegou ao pé do Monte Injúria e eu espero e desejo que ao subir o desfiladeiro você descubra qual é a segunda letra do alfabeto e ao mesmo tempo aprenda a usá-la como aprendeu o A do amor. Lembre-se de que, embora encontre o Monte Injúria, e terá de rodeá-lo, não haverá no caminho o menor perigo ou mágoa se você aprender a praticar a segunda lição da ascensão do amor. Dizendo isso, colocou as mãos sobre ela e solenemente a abençoou. Depois chamou as companheiras, que imediatamente se aproximaram. Então, tomou uma corda de uma fenda da rocha e com suas próprias mãos amarrou as três para a travessia do precipício. Tristeza ia à frente, sofrimento atrás e Grande Medrosa no meio, de modo que as duas fortes e firmes no andar iam uma na frente e outra atrás. Desta maneira, mesmo que Grande Medrosa escorregasse e caísse, elas a ergueriam e a amparariam com a corda. Finalmente ele retirou de seu lado um pequeno frasco de tônico cordial, que entregou à Grande Medrosa com a recomendação de tomar um pouco imediatamente e fazer uso dele sempre que se sentisse fraca na caminhada. No rótulo do frasco lia-se: Espírito de graça e conforto. Quando Grande Medrosa tomou uma gota ou duas desse tônico, sentiu-se tão revigorada e fortalecida que estava pronta para começar a caminhada sem nenhum sinal de fraqueza, apesar de ainda permanecer em seu coração pequena sensação de terror. Nesse momento, o entardecer já ia alto, mas como era verão, haveria ainda 2 ou 3 horas antes do escurecer por completo. O pastor ordenou-lhes que afinal começassem a caminhar, pois, disse ele, apesar de não conseguirem alcançar o topo antes do cair da noite, há uma gruta lá ao longe nas rochas que não pode ser vista daqui,
onde vocês poderão descansar e passar a noite perfeitamente a salvo. Se permanecerem aqui à beira do precipício, seus inimigos com toda certeza os atacarão e procurarão fazer-lhes mal. Entretanto, eles não seguirão vocês por esta trilha. Enquanto caminharem, ficarão fora do alcance deles. Entretanto, eu não duvido, acrescentou em tom de alerta, que vocês os encontrem de novo quando vencerem o desfiladeiro. Com isso, ele sorriu, encorajando-as imediatamente. Tristeza deu o primeiro passo no caminho estreito que zigue-zagueava por entre os penhascos. Grande Medrosa seguiu atrás e depois dela Sofrimento. Em um momento, começaram a ascensão.